São 10 anos de muito sofrimento, vazio, lembranças. 10 anos de espera por justiça, de luta por mudanças, por respostas. Uma década daquele cenário de terror que centenas de pessoas enfrentaram logo depois de saber que a Boate Kiss pegou fogo. Os sonhos das vítimas foram interrompidos e as famílias precisaram lidar com as críticas e com uma carga emocional muito grande. Para muitos, o tempo parou na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. Outros ainda buscam forças para tentar seguir a vida. 10 anos depois, alguns familiares optaram por não falar mais sobre o assunto, cansados de serem mal interpretados ou criticados. A palavra luto carrega vários significados e cada pessoa reage de formas diferentes, independente do tempo. Alguns pais decidiram manter o quarto das vítimas da mesma maneira, por exemplo. Outros doaram algumas roupas. Uma dor que jamais será explicada. Afinal, o lugar para onde eles deveriam voltar e não voltaram se tornou um local de acolhimento. O psicólogo Patrick Camargo explica que existem 5 fases do luto: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Mas nem sempre são vividas e sentidas nesta ordem. Nesses 10 anos, muitas lembranças vêm à tona todos os dias. E por isso o tempo é diferente para cada pessoa. E a saudade sempre vai existir. Então, a gente tem aí um tempo de 10 anos e cada ser humano reage de uma maneira. Então, nós não podemos julgar o que é certo ou o que é errado, porque cada um vai ter o seu tempo. O que nós podemos dizer é que quando se torna patológico é quando interfere em todos os outros setores da vida. Então, se a gente pegar esse tempo de 10 anos e trazer para a nossa realidade, volta e meia é vivenciado as situações novamente, porque são muitas lembranças, a gente tem fotos, a gente tem relatos, tem notícias, então tem muitos pais, como a gente também tem a associação das vítimas e familiares, que é um número muito expressivo e que teve uma comoção nacional, é inevitável de se falar, só que cada um vai reagir de uma maneira. Então tem pais que mantêm mesmo como se fosse um relicário, como se fosse um altar, como se fosse algo de respeito, porque é uma forma de aconchego para eles, porque a figura do seu filho já não está mais ali. E se passou 10 anos. Só que muitas vezes esses altares ou este quarto ou essas lembranças é uma forma daqueles pais sentirem-se acolhidos. A dor da perda de um filho nunca é superada. As pessoas aprendem a conviver com a sua dor. Então a saudade sempre vai existir. Só que a saudade tem que deixar de ser aquela dor para ser uma saudade sentida atualmente com uma lembrança gostosa, dos momentos bons que estiveram, né? Que consiga dar continuidade à sua vida, porque caso contrário isso vai paralisar um tempo, eles não vão conseguir ter uma vida natural no seu fluxo, no seu curso corrente, porque vai estar sempre um sofrimento. E esses pais, passado 10 anos, é como se tivesse acontecido ontem, porque a memória afetiva está muito intensa, a lembrança está sempre à tona, e não tem como a gente esquecer. E então, falar é a melhor maneira, sentir é inevitável. E a gente precisa passar para poder sentir, a gente precisa externalizar. Que bom que é falado, que bom que esses pais muitas vezes conseguem, da sua maneira, do seu jeitinho, tentar passar por essas fases e ter um acolhimento. Ainda conforme o psicólogo, não existe um padrão de tempo para viver as fases do luto. Cada pessoa reage de forma diferente. E por isso, muitas vezes, o silêncio também se faz presente. Muitas vezes há um esgotamento mental, né? Há um desprendimento de energia para certas situações que acaba ocasionando um estresse. Então, as pessoas muitas vezes optam pelo silêncio pela questão assim, da não exposição, de não querer confrontar novamente as suas memórias, as suas lembranças, e isso também não deixa de ser um fator de manutenção da saúde mental como uma forma de prevenção ao sofrimento. Então, assim, já passaram 10 anos, passou por tantas situações, foi falado, foi esmiuçado, volta e meia tem uma outra notícia, então
talvez agora seja o momento de eu me recolher, o momento de eu pensar em mim, de eu ficar no meu canto, de eu ficar mais quieto, porque eu não tenho essa necessidade de estar explanando toda hora a minha dor. Eu tenho necessidade de explanar, sim, mas não a todo momento, porque senão se torna possivelmente algo assim que vai levar para uma possível crise depressiva ou para uma possível tristeza e apatia que vai comprometer em outras áreas. Então o silêncio é muito importante nesse momento e a gente tem que respeitar, porque cada pai, cada mãe, cada familiar tem um funcionamento diferente. Então eles vão reagir às notícias, aos fatos, ao dia a dia de uma forma diferente. Por pensar diretamente nos familiares que passaram por todo esse processo, que tiveram a questão do julgamento, e como a gente sabe que houve, né, todo aquele julgamento, a cobertura da mídia, que teve uma comoção nacional novamente, e posteriormente os réus foram soltos, e aí ocasionou também muita raiva, muita indignação na população e a questão do julgamento. As pessoas são as primeiras, a sociedade, o que apontar esses pais, chega, parem de falar sobre isso, não vamos mais apontar o dedo, ou vamos, né, criticar, tu viu, chega, já apareceu demais, já chorou demais, já era hora de virar essa página. Não é hora de virar a página. Por quê? Porque eles estão em busca do quê? De um acalento para o seu coração pela perda do filho que tiveram. Então, a empatia nesse momento é muito importante, se colocar no lugar do outro e não julgar, porque esses pais estão em busca de uma justiça.